Olá, alunos do nono ano, nós vamos dar início ao estudo do material que vocês receberam impresso na escola ou está postado no grupo da aula de ciências de hoje. Vocês receberam aí 3 mapas, chamado mapa mental, mas todos os 3 tratam do mesmo assunto, que é a célula, o surgimento, o entendimento do que é uma célula. Por que estudar uma célula? Nós sabemos que a célula é a unidade estrutural e funcional de um organismo. Um conjunto de células formam os tecidos que se desdobram, formam os órgãos, que associados uns aos outros formam os sistemas, e o sistema ele proporciona a vida a um organismo. Então, se não existissem essas células, o nosso organismo também não existiria, tá? A teoria celular, ela fala isso. Todos os seres vivos são formados por células. As células são as unidades morfofisiológicas dos seres vivos. O que isso quer dizer? Morfo são as unidades que juntas, unidas, dão forma. Formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam os sistemas. E fisiológicas são os sistemas funcionando para que um organismo exista. São os processos fisiológicos naturais de um organismo vivo, tá? Para ele se manter vivo. E uma célula sempre surge a partir de outra. A descoberta da célula ela foi feita por um estudioso chamado Robert Hooke, que ocasionalmente observando um pedaço de uma casca de uma árvore de cortiça, ele observou estruturas, compartimentadas, separadas, que ele deu o nome de célula, e depois de muita observação recebeu o nome de células. Ele e os outros estudiosos puderam observar 3 partes básicas da célula: um envoltório externo, chamado de membrana plasmática, um líquido espesso, mais grosso, formado de água e outras substâncias, interno, chamado de citoplasma, e o material genético, que é o DNA e o RNA. Esse material genético ele pode vir misturado no citoplasma, tá? Sem nenhuma membrana protetora, sem nenhum envoltório, e classificando essa célula então como procarionte, porque ela não possui um núcleo separado, organizado. Ou esse material genético ele pode vir envolto por uma membrana nuclear, a carioteca, separando esse material genético do citoplasma. Então a gente fala que essa célula possui um núcleo organizado, recebendo o nome de eucarionte. A célula ela pode ser classificada em animal e vegetal ou bacteriana. A gente tem um exemplo aqui, olha, de célula bacteriana. Toda célula bacteriana é procarionte. Aí nós vamos ter também, olha, um exemplo de célula animal, que é eucarionte, o núcleo aqui, ó, organizado, separado pela membrana nuclear. E a gente vai ter uma célula animal, olha aqui, ó, onde a gente também vai ter um núcleo separado por uma membrana nuclear, mas a gente tem umas estruturas que diferenciam a célula animal da vegetal, como por exemplo o cloroplasto, que é a estrutura básica para a realização da fotossíntese. Essa paredezinha aqui, olha, ao redor da membrana, que é a parede celular, e outras estruturas que nós vamos conversar um pouco mais adiante. Nós temos também seres, estruturas, que não possuem células, como os vírus, por exemplo, eles são chamados acelulares. Um ser vivo ainda pode ser classificado quanto ao número de células que formam o seu corpo. Quando ele tem uma célula formando o corpo, ele é chamado unicelular. 2 ou mais multicelulares ou pluricelulares, tá? Um exemplo de um ser unicelular são as bactérias, pluri ou multicelulares, animais e vegetais. Bom, ainda continuando, nós vamos ter um segundo mapa mental aí, olha, e a gente vai relembrar a teoria celular aí que nós comentamos. Então vamos lá, olha.
seres vivos são formados por células, as células são unidades morfofuncionais, células se originam de outras células, exceção o vírus, que é uma estrutura que não possui célula, mas coexiste, né, no ambiente conosco aí, olha. Nós temos partes básicas de uma célula, membrana plasmática, citoplasma e material genético. Aqui nós temos um exemplo de célula do nosso corpo, que é uma célula nervosa, é um neurônio, tá? É uma célula eucarionte, porque ela tem núcleo organizado, né? O núcleo envolto pela carioteca. E novamente aí a gente vai ver uma célula procarionte, uma célula eucarionte, e a diferença de uma célula animal para uma célula vegetal e as estruturas, né, comuns aí que são as organelas celulares, que nós vamos estudar um pouco mais detalhadamente adiante. E por fim, nós vamos ter o último mapa aí, olha, que traz para vocês conceitos importantes. Um deles é a citologia, que é o estudo das células. Aí nós temos as células procariontes e eucariontes, procariontes sem membrana nuclear ou carioteca, eucariontes com membrana nuclear ou carioteca, né? As eucariontes se dividem em vegetais e animais. As procariontes são as células bacterianas, tá? Além disso, mostra pra gente aí uma das estruturas básicas da célula. Aqui, olha, nossa membrana plasmática. Mostra pra gente que ela é uma bicamada, ela é uma camada dupla de lipídios, proteínas, tá? Que permite, a membrana ela tem uma função muito importante para a célula, porque ela permite a entrada e a saída de substâncias. Ela seleciona, ela não deixa qualquer substância entrar, viu, gente? Ela seleciona o que é útil naquele momento para a célula e deixa entrar, ou ela coloca para fora da célula aquilo que não é útil naquele momento. Além disso, nós temos o núcleo, tá? Que comanda a célula. Ele dá os comandos gerais, direciona todas as funções da célula. É nele que o material genético fica contido, né? O núcleo tem uma subdivisão interna, que olha, um nucleolo. Ele tem uma membrana nuclear quando ele é organizado, né? A carioteca. E nós temos as principais organelas citoplasmáticas que ficam no citoplasma. O citoplasma ele é formado pelo citossol, organelas e citoesqueleto. Ele é uma estrutura aquosa, porém é densa, mais grossa, né? As organelas ficam dentro do citoplasma e elas trabalham a todo momento, né? Para fazer essa célula funcionar. Formando aí, olha, processos metabólicos, né? Como a respiração celular, que é feito pela mitocôndria, a sintetização de proteínas, que é feito pelos ribossomos, o armazenamento, né, de substâncias, que é feito pelo complexo de Golgi, assim como síntese de outras substâncias. Síntese é produção, viu, gente? O retículo endoplasmático liso, que transporta algumas substâncias, e o rugoso, que tanto sintetiza como armazena e transporta substâncias. A diferença entre o retículo endoplasmático liso e rugoso é a membrana que eles têm ao redor. O liso tem uma membrana lisa. O rugoso, ele é cheio de ribossomos, que são pequenas estruturas que existem também dispersas no citoplasma, capazes de sintetizar proteínas, tá? Além disso, nas células vegetais, nós vamos ter aí, olha, o cloroplasto, que é onde tem a clorofila. Nós ainda vamos ter os plastídeos nas células vegetais, tá? Que são exclusivos aí das plantas. Os lisossomos realizam a digestão daquilo que eles não... a digestão celular, né? Daquilo que é necessário. Os centríolos, eles formam o citoesqueleto, também atuam na divisão celular. E os ribossomos, eu já falei cá atrás, que sintetizam proteínas. Então, num próximo momento, nós vamos ver essas estruturas, a ilustração dessas estruturas e discutir melhor as funções. Mas agora eu preciso que vocês guardem as características gerais das células.
Deem uma olhada com bastante carinho nesses mapas antes de realizarem as atividades. Anotem suas dúvidas e podem esclarecê-las comigo. Tchau, até a próxima!